A China está comprando menos soja? Não nesta temporada. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos projeta importações totais chinesas de 115 milhões de toneladas em 2026-27, contra 113 milhões na temporada anterior. Isso é uma alta de 1,8%. Então, onde é que está a desaceleração? Na velocidade do crescimento ao longo do tempo. Segundo a Cogo, entre 2000 e 2016, período que sustentou o boom das commodities, a taxa média de crescimento anual das importações chinesas de soja foi de 16%. De 2017 até agora, 2% ao ano em média. A demanda ainda cresce, só que cresce muito menos. Isso significa que a China vai deixar de comprar a soja brasileira? Não. Os números do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos também não mostram isso agora. Por enquanto, a demanda chinesa cresce, mas cresce mais devagar. E a oferta brasileira, essa sim, continua avançando. Segundo a Marquestrat, nas últimas 4 décadas, o Brasil adicionou, em média, 1,4 milhão de hectares de soja por ano. E as nossas exportações dobraram em apenas uma década. Até agora, a China ajudou a absorver esse crescimento de oferta. Só que essa demanda já não cresce como antes. E, além disso, existe um outro país querendo recuperar uma fatia desse mercado chinês. São os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão voltando para o mercado chinês. A China está aumentando as compras de soja americana da safra 26-27. Segundo um levantamento da NRP Agro, com dados do USDA, foram mais de 2 milhões de toneladas confirmadas contra nenhuma no mesmo período do ano passado, mantendo um ritmo ali semelhante ao observado em 23-24. Para a Pátria Agronegócio, a China deve comprar entre 24 e 25 milhões de toneladas do grão americano na temporada se as compras do grão continuarem aí nesse ritmo. E esse é um sinal de que a soja voltou a ocupar um espaço importante na relação entre o Trump e o Xi Jinping. Mas isso significa, então, que o Brasil vai perder mercado para os Estados Unidos? Não necessariamente. Vamos fazer a conta. Se a China importar os 115 milhões de toneladas projetados pelo USDA e comprar 25 milhões dos americanos, a Pátria calcula que ainda poderia comprar aproximadamente 81 milhões e meio de toneladas do Brasil. Esse volume, inclusive, é 2,5% superior ao que é projetado para a atual campanha brasileira de exportação. Então, o problema pode aparecer em outro lugar. Nos prêmios. Segundo a AG Rural, se a China retirar a tarifa de 10% que ainda incide sobre a soja americana, os Estados Unidos tendem a recuperar competitividade entre outubro e janeiro. E aí, nesse cenário, uma demanda chinesa menor pelo Brasil poderia principalmente pressionar os prêmios de exportação. Ao mesmo tempo, a NRP está dizendo que, com o aumento no programa de exportação dos Estados Unidos e uma eventual redução de produção americana que ocorra por piora nas condições das lavouras lá, Chicago teria potencial para testar a região ali dos $13 por bushel na safra 26-27. Então, o retorno dos Estados Unidos ao mercado chinês não significa necessariamente que o Brasil vai exportar menos soja. O primeiro impacto pode aparecer no preço recebido aqui. Se a China tiver mais soja americana disponível e competitiva, ela pode pagar menos prêmio para levar a soja brasileira. Ou seja, Chicago pode até subir, mas uma queda nos prêmios poderia reduzir esse ganho no preço final recebido pelo produtor. Guarde isso. Se Estados Unidos ganham competitividade, China tem mais opção, prêmio brasileiro pode cair, preço recebido no Brasil pode mudar, mas existe um risco maior. E o maior risco para a soja brasileira nem parece estar em 2026-27. Está no fim desta década. E se a China precisar de menos soja? O problema é a combinação entre uma oferta brasileira que continua aumentando e uma demanda chinesa que cresce cada vez mais devagar. Um estudo do Systemic sobre o futuro alimentar chinês está estimando que, se a estratégia da China for bem sucedida e as importações chinesas de soja de fato forem reduzidas, elas cairiam ao redor de 25% até 2030. Isso seria 23,5 milhões de toneladas a menos compradas. Mas atenção, esse é só um risco e está sendo apontado como um potencial
para o fim da década se o programa de diminuir a vulnerabilidade em relação à importação de soja estrangeira da China, de fato, emplacar. Agora, se essa redução começar a acontecer, hoje não existe um outro comprador com tamanho suficiente para substituir a China. Segundo a Celeris, uma das principais alternativas para o Brasil seria ampliar o esmagamento doméstico. E aí aparece um novo motor para o mercado de soja. Sabe qual é? O biodiesel. Biodiesel, um novo motor para a soja. A demanda doméstica por óleo de soja deve crescer 37% neste ano e seguir aumentando até 2035, criando então um novo suporte estrutural para os preços. Isso aumenta a necessidade de esmagamento dentro do Brasil e cria demanda doméstica justamente no momento em que existe uma discussão sobre a velocidade futura das compras chinesas. Então a gente tem uma mudança importante. Durante anos, a grande pergunta foi: quanto a China vai comprar? Daqui para frente, talvez seja necessário acrescentar outra questão. Quanto o Brasil consegue consumir de soja dentro de casa? Conheça a Yamato da Ihara, o herbicida pré-emergente indispensável para o manejo das principais plantas daninhas da soja.